Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia, com apoio da Contec Engenharia, com o nosso convidado, Leonardo Lopes, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer, né, você estar aqui trazendo a sua experiência de vida ao lado do nosso querido Marco Antônio Barbosa, eu, Luiz Barata, e vamos começar com esse bate-papo que eu acho muito interessante, né, para essa garotada que está vindo. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre um prazer falar de agronomia. Eu sou um entusiasta da profissão. Como eu falei, não é engenharia agrônoma, nem engenharia agronômica. O certo é realmente agronomia. E o Agronomia. profissional também não é agrônomo, é engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. O profissional é engenheiro agrônomo e Mas sempre o usaram curso... só o É, agrônomo. tem muita E aí esquece o confusão aí. lado da engenharia, Isso, tira o nome engenharia. Como faz quando o pessoal faz com a geologia, faz com a meteorologia, que todo mundo é engenheiro, entende? Sim. Né? Mas esses ainda tem... O título é meteorologista, geógrafo. Vocês são diferentes. Nós somos engenheiros agrônomos mesmo. O título é esse. Como é que surge na tua vida a vontade de ser agrônomo? Já que você vem de outra área. Eu fiz o curso técnico em mecânica, né? Eu entrei no CREA em 94 como técnico em mecânica. Só que depois eu resolvi. Foi o teu primeiro registro, né? O Lá. meu primeiro registro Sim. no CREA foi como técnico em mecânica. E depois eu resolvi fazer o curso de agronomia. Eu, em um passeio em 1990, eu estava no curso técnico ainda, eu fui às Cataratas do Iguaçu. É. Quando eu cheguei na plataforma final lá das cataratas, que a gente fica de frente para a maior queda d'água dali da catarata, que é a Garganta do Diabo, eu fiquei meio assim... Você estava no barco dentro Não, da... não, a gente vem andando, vem andando pelo aquele caminho, no final tem aquela plataforma bem diante da queda d'água. E eu vi aquele monte de água caindo assim, aquela coisa absurda. Eu costumo dizer que eu vi Deus ali. Né? Eu vi Deus ali. Que maravilha. Eu costumo dizer que Deus se manifesta através da natureza. De várias maneiras. E ali é uma potência tão grande da natureza que eu consegui realmente visualizar Deus ali. E realmente fiquei ali muito empolgado com a questão da água. A água me encantou. E desde então eu já ia várias vezes à roça. Meu pai foi criado, né? Foi nascido na roça, na região de Minas Gerais. E eu, quando era criança, adolescente, sempre ia para a roça. Então tinha um carinho especial pela roça. E quando eu me encantei por água, eu botei na minha cabeça, eu vou trabalhar com irrigação. Legal. Vou trabalhar com irrigação. Então eu já fiz agronomia. E você identificou que a roça precisava da irrigação, deve ser mais ou menos assim? É porque eu no curso técnico também trabalhei com hidráulica. Mas no curso técnico de mecânica também te traz essa trabalhei com chancela hidráulica. de ser... Trabalhei com hidráulica lá e gostava dessa parte de hidráulica. Então, unindo uma coisa a outra, Legal. Então não saí muito da minha área original, que foi o técnico São 5 anos de curso, né? São 5 anos. Você fez concurso em 95? 90 aí? Não, eu entrei em 95 na agronomia. Lá na Escola de Agronomia, lá na Rural. Na Rural. Na UFRJ, em Seropédica. E formei em 2000. Né? Quando eu formei, a Rural estava fazendo 90 anos. Essa semana a Rural completou 114 anos. Sim. Estou fazendo 24 anos de formado. Tem muita história. Eu cheguei a fazer especialização na área de irrigação pela Universidade de Lavras e depois eu fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia, no campus de Cruz das Almas. Hoje é Universidade Federal do Recôncavo, mas na época que eu fiz era a Universidade Federal da Bahia. E aí eu fiz um curso também na área de irrigação, né? Manejo de irrigação. Trabalhei com plantio de milho. Você é um especialista na área de irrigação, de agricultura. Irrigação é minha área de especialidade. Mas perante ao CREA, quem é que é o responsável técnico na área de irrigação? É um engenheiro mecânico ou é vocês, engenheiro agrônomos? Ou pode ser os dois? Então, o engenheiro mecânico eu nem sei se ele tem atribuição. Eu sei que o engenheiro civil tem atribuição de fazer projeto de irrigação.
mas não é o mais adequado, porque a irrigação ela não é só um Parte. monte de componente hidráulico. Sim. Você tem que levar em conta que você está ali fazendo um trabalho para o desenvolvimento da planta. Então vocês fazem a parte do projeto e talvez os demais mecânicos civil possam fazer a manutenção Ou a instalação. ou a instalação. Pode, Entendi, entendi. mas Mas a parte do projeto, da concepção, vocês são... tem que entender da planta, porque você não está Sim. jogando água em qualquer lugar. Não Você é está dar jogando banho na água na planta, Sim. né? E você Vocês tem que determinam... fornecer a água Entendi. no momento certo, na quantidade Pô, muito certa. A bacana. agricultura certa. Eu costumo dizer que a agricultura irrigada é o top da agricultura. A gente tem uma coisa na agronomia chamada de lei dos mínimos. O que determina a produção de uma cultura é aquele elemento que está em menor quantidade. E normalmente o elemento mais limitante para a produção é a água. Então, quando você supre a água, né, perfeitamente para a planta não tem deficiência de água, os outros elementos você pode botar em mais quantidade. Porque quando você não tem irrigação, não adianta eu botar muita adubação, porque a planta não vai responder. Sim, Tem dificuldade. Porque a água eu dependo sim. de São Pedro que mande chuva. E Mas- nessa escassez que a gente está vivendo aí... Exato. está Mas me diga uma você coisa, limita a quando produção. você se forma, você vai trabalhar logo ou você já estava trabalhando? Eu tive a felicidade de logo que me formei trabalhar com irrigação. Mas no mestrado já ou antes? Não, do mestrado? antes do mestrado. Eu fui Qual a agricultura que você foi trabalhar? Eu fui trabalhar numa empresa de equipamento de irrigação. Ah, Era uma empresa de Nova Friburgo, a Politubos. Hoje ela mudou de nome, eu nem sei mais o nome que está hoje. Mas fabricava tubo de mangueira de água, tubo tá. de irrigação localizada, aquelas mangueiras pretas, né? E eles estavam inscritos no programa Frutificar. Frutificar foi um programa do governo do Garotinho. Ele financiava a agricultura irrigada. e você era o assistente técnico. Eu era um dos Dos. profissionais de É. uma das empresas que estavam inscritas. A gente fazia o projeto, Sim. mandava para o Frutificar O e governo o governo aprovava. financiava e o produtor escolhia qual projeto que ele... Pô, muito bacana isso. É legal, né? interessante. Legal, muito interessante isso. Qual foi a primeira agricultura que você fez? Você lembra qual foi o primeiro você projeto? eu primeiro montei É. alguns que um colega fez o projeto. Esse colega era professor da UF e ele por fora fazia os projetos para a empresa. E aí eu cheguei a montar alguns projetos que ele já tinha feito e depois eu também fiz os meus projetos. Eu devo ter montado uns 20 e poucos projetos na época. Eu fiquei Lá em um ano. Friburgo, lá em eu fiquei Friburgo um mesmo ano- ou eu fiquei um ano na empresa só. Na Friburgo mesmo ou no estado Não, era todo? no norte e noroeste do Norte e estado. noroeste do estado. Então você foi até Tinha Peribé, Pé. Campos, aquela região. Então você pegou tudo ali, aquela região e Isso foi E 20 no ano de projetos durante em o um ano ano. de 2001. Você fez o que você tem? Eu lembro alguns desses que você fez, não? Alguma coisa. eu lembro. Qual que você fez? Não, era muito parecido, né? Porque era maracujá e abacaxi. Abacaxi. Só tinham essas duas culturas na época, financiadas pelo programa Pelo Frutificar. E o maracujá era gotejamento, já era preconizado que fosse sistema de gotejamento. E o abacaxi também já era preconizado que fosse sistema de aspersão convencional. Então, os projetos eram bem parecidos. Bem parecido. Aí mas você, era bem interessante. aí você faz o quê? Aí, um ano depois você saiu da empresa. Depois eu saí da empresa, porque aí foi quando o garotinho saiu para Do fazer governo. sabe, Ser presidente da concorrer à República. presidência, aí o programa já deu uma Caiu. esfriada. Aí eu saí da empresa e fui fazer o mestrado. Na Eu Bahia. fui para Bahia fazer o mestrado. Aí foi uma experiência Aí ficou lá um ano e meio. fantástica. Fiquei uns 2 anos, mestrado, 2 dois anos anos, e pouco lá mestrado há 2 anos. no mestrado. Aí eu vim Trabalhava embora. nessa época ou só estudava? Não, aí eu só estava Só tava dedicado ao tinha que mestrado. dedicar exclusivamente. Eu tinha Aí você bolsa. termina o mestrado em 98. Logo, não, isso já era... Terminei em 2004. 2004. Aí terminando o mestrado, em 2004, voltei para o Rio. Em 2005 eu iniciei o doutorado. Doutorado. Mas não cheguei Até a a finalizar. terminar o doutorado, tive umas questões de saúde que eu tive que paralisar. Bom, aí voltei, eu cheguei a dar aula na universidade. Não, UF, não. Eu dei aula de geoprocessamento na agricultura. Depois, acabou meu contrato, eu fui trabalhar em Barreiras, na Bahia, no perímetro irrigado da Codevasf. E aí foi uma das experiências mais
É mesmo? enriquecedoras que eu Mas tive. é você ficou lá, Eu fiquei uns 2 anos lá 2 só. anos, morando lá em... Eu, Morando em Barreiras, Barreiras. a região oeste da Bahia. Aí. Quando a gente fala em Barreiras, normalmente o pessoal lembra do agronegócio, Agro- Agronegócio, né? Porque ali a região no entorno é produtora de milho, soja, algodão, mas que eles chamam de Gerais, que é a parte do sim. cerrado, aquela parte bem plana mesmo, que você olha assim, parece um mar verde. Mas eu trabalhava com os pobres, eu trabalhava no Vale, No Vale. que era os perímetros irrigados eram Vale do... no Vale, lá era o Lá Rio Vale Grande. do Rio Grande. Lá era o Rio Grande, que é o maior afluente do Rio São Francisco. É isso que eu queria chegar. Porque a Codevasf, ela, normalmente, a maioria dos perímetros irrigados estão na calha do São Francisco. O perímetro de Barreiras, não. Tem... Fazer um parênteses aqui. Você é a favor da questão da transposição do São Francisco? Você trabalhou? Eu só... Eu tinha apostado na época que esse negócio não ia funcionar. Não ia funcionar. O que você acha hoje? Eu não Você já perdi. voltou lá depois, não? Como já tem muito tempo, muito né, tempo. que eu fiz essa aposta, e não está funcionando direito. Ainda né? não. Mas eu não cheguei a visitar as obras, não. Não Bom, cheguei a visitar as obras voltar. de São Francisco. Bom, isso aí está em Barreiras. Mas é porque eu acho o seguinte, antes de se fazer uma obra desse montante, tem que se fazer o trabalho de casa, porque o próprio rio está morrendo. O São Francisco. Isso. Então como é que você vai sangrar um rio que já está morrendo? Para abastecer Então, outros. tinha que antes fazer o trabalho de casa, que era salvar o rio. Né? Salvar quem está ali na calha do rio. Você acha que tem que fazer um trabalho na bacia do São Francisco? Muito Aliás, forte. eu acho que isso tem que fazer no Brasil todo. É, né? mas no São Francisco principalmente. Né? E é a recuperação das nascentes, né? Para você recuperar Fortalecer o rio. não morrer. Isso aí. E por conta dessas coisas todas que a gente está vendo, que está vendo agora, até na Amazônia, os rios estão secando por causa das questões climáticas, por causa da devastação das nascentes. Mas isso não é nenhuma surpresa, não. Ou para você... Não. Para quem está na área da engenharia, isso não é nenhuma surpresa. Só parece que veio mais rápido do que a gente esperava. Mas de qualquer maneira, Barata, o que eu conheço de hidráulica, que o rio tem uma vazão. E se você começa a tirar água do rio, vai diminuir a vazão. Não adianta, não vai aumentar. Chove mais. Vazão de rio é vazão de rio. Então, talvez uma coisa que se precisa fazer, que ele estava tocando, é uma recuperação das bacias com muita força. Na tentativa mas a nível macro, a nível Brasil. Mas você vê que até o do Amazônia, que é talvez a maior bacia hidrográfica do mundo, tem problema. É porque você tem que fazer com que a água fique mais tempo no sistema. Porque você tem o ciclo hidrológico. A água vai para o rio, vai para o mar, evapora. Chove. Né? Então. Aquilo é um ciclo. Só que se você desmata, se você degrada as nascentes, né? Faz tudo isso que está sendo feito, deriva água demais dos rios, você faz com que essa água não fique muito tempo no sistema. Quando você tem uma mata, a água é interceptada pelas folhas, ela demora mais a penetrar no solo. Então até aquilo ser transformado em vazão, aquilo vai mais lento. A curva é mais suave. Quando você tem a questão do desmatamento, né, você transforma rapidamente aquela chuva em escoamento superficial. Então, em vez daquela chuva estar indo devagar para o rio, ela vai rápido para o rio. Além de levar sedimentos, né, além de deixar o rio assoreado, aquilo vai rápido para o mar. E quando vai para o mar, aquela água perde a potabilidade. Não, essa colocação dele é perfeita. Perfeito, ótimo. Como é que a gente faz para tentar melhorar o que a gente está vendo hoje de problemas aí? Tem alguma solução tirando a política ou a política está dentro desse sistema? A política está dentro de tudo, né? De tudo. A gente precisa o que a gente deve fazer? Qual seria o nosso dever de casa daqui para frente? Tem que ter uma conscientização, né, no povo para cuidar melhor da natureza, vamos dizer assim, até porque a gente depende dela. Acho que não é nem uma questão de ideologia, é uma questão de necessidade, né, de sobrevivência. Mas tem uma coisa que diz que o agronegócio capta muita água, utiliza muita água na agricultura. Essa conversa é verdade? O agronegócio precisa melhorar também essa utilização dessa irrigação da agricultura? O Brasil, ele é privilegiado em relação a outros países. O Brasil tem muita água superficial de fácil captação.
problema é que a maioria dessa água está concentrada na região amazônica. Mas, de qualquer maneira, a gente está na vantagem em relação a muitos países do mundo. Onde a água realmente dá até guerra. Né? A questão do Oriente Médio, eu avalio pelo lado da água. É um dos problemas. O acesso à água ali. Depois te contar uma história do Oriente Médio sobre água. A água ali é o problema, para mim, mais sério, porque sem água não há vida. Então, o Brasil é um pouco privilegiado, mas se a gente não tiver estratégia de manejo, de armazenamento, de condução dessa água com qualidade, com eficiência, a gente vai começar a ter problema. Aliás, já está começando a ter. Então, a gente tem sistemas de irrigação que são muito ineficientes, porque não há controle, não há manejo. Então, eu vi um trabalho da FAO, já na época do meu mestrado, e dizia que a eficiência do uso da água na agricultura no Brasil é de 16%. Só? Então você joga 84%, perde até uma perda quase 1 por 1. Você perde na aplicação, você perde na condução. Sim. E no próprio sistema, que não é muito eficiente no uso da água. Então, quando a gente fala, tem que economizar água em casa, o consumo da água doméstico é ínfimo perto do consumo para a agricultura. E para animais também. E para a indústria. Eu acho que o da indústria é pior, né? O da indústria mas ainda é pouco, é maior do que o consumo doméstico, mas ainda é pouco perto da agricultura. Perto da agricultura. Do agronegócio, né? Do agronegócio. Mas se a gente for ver, é uma atividade nobre também, porque você está produzindo alimento. Com certeza. Né? Eu não gosto de demonizar o agronegócio, eu acho que tudo deveria se chamar agronegócio a partir do momento que a agricultura não é somente de subsistência. Se você está vendendo ela também é feita em escala. Se você está vendendo o seu excedente, você já está fazendo negócio. Né? Se é um agronegócio em pequena escala, se é da agricultura familiar ou se é do mega empresário, é um agronegócio. E eu acho que cada um tem o seu papel, não existe um bonzinho, né? E o malvado, nem o mocinho, nem o bandido. Mas aí é matéria, Embrapa, é matéria de estaduais, é Embrapa, é matéria, né? Mas essas empresas estaduais e a Embrapa tem um trabalho, a Federal tem um trabalho em cima disso, de conscientizar o agronegócio, pelo menos o de pequena escala, na utilização de água, não é? Sim, sim. Olha, sabe o que acontece? Às vezes, no agronegócio, quando eu ia para Barreiros, eu sobrevoava ali a região, você vê pivô central, um do ladinho do outro, tem 15, 20, 30 pivôs um do lado do outro. Um pivô capaz de irrigar 100 hectares de uma vez. Isso na região é pouco, porque você tem lá fazendas de 50 mil, 100 mil, 200 mil hectares. Porque o agronegócio, ele por hectare, o rendimento é pequeno. A agricultura familiar, se você for trabalhar com fruticultura, por exemplo, o teu rendimento por hectare é muito maior. Só que você tem um trabalho maior que você é feito ali. No agronegócio, né, no chamado agronegócio, que eu falei, soja, milho, esse é o pesado, as commodities, você tem um rendimento por hectare pequeno. Então, o produtor ganha na quantidade, porque ele tem áreas enormes. Mas a rentabilidade por hectare é pequena. Então, você tem que ser econômico em tudo. Então, o cara não vai usar água em demasia, não é porque ele tem consciência ecológica, não. Porque ali é gasto de energia, é dinheiro que se gasta. Para ele é diferente. Enquanto que um agricultor familiar, às vezes vai lá na gasta banca, muito mais água, compra um litro de veneno, e é muito para ele aplicar na roça dele. No agronegócio, o cara compra caminhão de agrotóxico para aplicar. Mas é pontual e tem eficiência. E eles têm os chamados pragueiros. Às vezes eles contratam engenheiros agrônomos para serem pragueiros. Eles vão para o meio da roça. Poder combater para determinar o nível de dano econômico. Que é, você vai fazendo... Tem vários métodos, né? Cada praga e cada cultura tem um método. Mas você avalia a infestação de praga naquela cultura. E quando ela atinge um determinado nível, aí sim você entra com controle fitossanitário. Aí é com a aplicação do agrotóxico. Então você não entra com ele antes. Não é porque apareceu uma praga lá que você vai entrar com controle. Por quê? Porque aquilo gasta dinheiro. Você gasta dinheiro para fazer o controle.
Então você só entra quando Porque aquela já praga tá está com no nível que vai te percentual, dar A né? prejuízo. infestação é tão alta que você precisa. Que a partir dali vai te dar prejuízo. Então você só aplica naquele momento. Sim. Mais uma vez, porque o cara tem consciência Não, ecológica, é porque porque é ele questão não financeira, quer né? agredir a natureza, não, é por questão financeira. Então, se a gente for avaliar, às vezes é mais arriscado que o produtor familiar Aplique mais faça coisa errada do que do o. que um empresário. Você é a favor de aplicação como essa aplicação indiscriminada de agrotóxicos? Você também Então, tem uma discussão nesse sentido? Você acha que pode ser só orgânico ou tem que ser os dois? eu falo que eu puxo a sardinha pro meu lado. Qual é o teu lado aí? Pro profissional. Ah, eu acho que então o que a gente precisa é ter assistência técnica e extensão rural no campo. Pública e gratuita. Né? Por quê? A pública gratuita até para o agronegócio de grande escala? Não, Aí deixa que paga. Para o pequeno Pro agricultor. pequeno agricultor. O pequeno agricultor. O grande ele paga a assistência paga. Ele dele. paga já. Ele paga. Paga até por causa da questão financeira dele. Porque é o que Que eu o falei, ele custo, minimiza benefício o desperdício e acaba fazendo as coisas com critério técnico. Eu falei, mas mano, porque ele está de olho no dinheiro, porque qualquer coisinha que ele gaste a mais, ele pode ter prejuízo. Mas aí a gente estava falando do agrotóxico, sim ou não? Não, então. Eu costumo dizer que ninguém acorda de manhã com vontade de aplicar agrotóxico. Claro. Né? O produtor vai aplicar o veneno porque ele está vendo a produção dele se perdendo. E tem coisa que não tem jeito. Tem que aplicar agrotóxico. Mas por que eu estava falando da assistência técnica? Porque antes de aplicar o agrotóxico, porque para mim tem que ser a última coisa que você vai lançar a mão, você tem outras coisas que você pode fazer, técnicas de manejo, produtos alternativos, que você pode fazer antes de você precisar usar o agrotóxico. E só vai usar quando chegar no nível de dano econômico. Sim. Né? Quando aquela praga estiver num nível que possa te causar prejuízo para o agricultor. Né? Vai dar quebra na safra Aí você a aplica ponto de ser para vantagem sanar o aplicar. problema. E não é você não mata a praga de Não. vez, você controla. Porque não Quer é, a matar a coisa não é praga de vez? extermínio. Senão, se fosse extermínio, aí ia pro céu todo mundo, né? Não é? Exterminar a E praga. uma pergunta, Então, e controle. o consumidor nessa história? Ele é agredido? Então, uma vez também, numa entrevista, eu falei sobre isso. Quiseram botar meu nome na boca do sapo. é. Porque a coisa, normalmente, até por colegas, é vista com ideologia. Sim. E eu acho que não é assim que a gente tem que pensar. Nós somos profissionais. Quer dizer, você também não acha que nem tem que ser tanto orgânico, nem tanto. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Se pudesse produzir só orgânico, seria maravilhoso. Mas não é viável. Não é viável. Em escala, Então, não é orgânico viável. não é Então, viável. como é que eu vou ir contra, né, uma coisa que é o que alimenta o povo? O orgânico não dá conta de alimentar a população. Não dá. Se o futuro isso acontecer, ótimo. Ótimo. Vai ser Mas maravilhoso. hoje Mas é uma Hoje não. Mas Então, você por que reconhece, que a gente- Léo, que é uma disputa desigual com as empresas que produzem veneno. Porque a gente tem que ter assistência técnica para os pequenos Mas agricultores. Eu vou tentar. Pública e gratuita. Não, entendi, Porque entendi. o cara que dá assistência privada, ele muitas vezes trabalha numa loja que vende produto. Então ele quer vender produto. Né? O cara que trabalha numa empresa de produto químico, ele quer desenvolver um produto para vender. Sim. Né? Então por que eu insisto na assistência técnica pública gratuita para o pequeno? Porque o cara não tem compromisso com produto nenhum. Já está remunerado. Ele vai orientar o agricultor da melhor forma possível, até para evitar ou minimizar o uso de Sim. agroquímicos. E a mesma coisa a pesquisa. Pesquisa pública para desenvolver métodos alternativos. Já é feito pela Embrapa. A Embrapa faz isso com Embrapa, grande aqui excelência. no Rio de Janeiro, a Na Pesagro. Pesagro, esqueci da Pesagro. Mas já foi melhor, Já né? foram melhor. Tem menos investimento. Tem poucos tem que técnicos retomar também, o né? investimento. Tanto de nas técnico Embrapas. quanto de recursos financeiros. Exatamente. Porque a gente ainda tem uma cabeça do passado, ainda leva a agricultura com pacote tecnológico da Revolução Verde. Ainda se faz a aração para tombar a terra,
que a tecnologia que veio da Europa, porque a terra ficava congelada. Aqui no Brasil Eu não não tem sei. propósito fazer isso. É Mas verdade. ainda se faz. Ainda se mantém essa. Por quê? Falta assistência técnica. Deixa eu te con- É, Não, eu queria essa falar. tua colocação é perfeita. É trabalhar mais essa política pública em trazer o assistente técnico, o profissional, para ensinar esses pequenos agricultores, né, a como desenvolver e não perder tanto dinheiro. Diz uma coisa, mas tem uma dificuldade, viu, Leonardo? Eu trabalhei em Friburgo há alguns anos e participava junto com o engenheiro Cláudio Vaz, não sei se você lembra dele. No Cláudio INEA? Vaz, no INEA. Não, na FEEMA. Cláudio FEEMA. Vaz, lembra do Cláudio Uhum. Vaz? Não, né? Eu já ouvi falar. Trabalhou no Estado há muitos anos. Em fiscalização que a gente chama de agrotóxicos, defensivos agrícolas, venenos e tal. E nós encontrávamos muito problema na hora do agrônomo assinar o receituário agronômico. Ele não queria, ele tinha uma resistência. Isso continua Demonizaram tanto o receituário. o agrotóxico, É, né? que o Que o agrônomo, próprio profissional tem medo de Entendi. receitar. O profissional da assistência técnica tem medo de receitar. Aí quem acaba receitando é o profissional da loja da que vende. loja que vende, verdade. E não é muito correto isso. Porque até o cara nem trabalha. Mas é melhor que você tenha pelo menos alguém se responsabilizando por aquilo do que não ter ninguém, né? Então, até o trabalho da Secretaria de Agricultura, através da Defesa Vegetal, que controla o uso, né, e a comercialização de agrotóxicos no Estado, não é o ideal ainda, mas pelo menos agora os técnicos das lojas acabam se responsabilizando por aqueles produtos. O sistema de registro de agrotóxico é feito online, né? Você tem um receituário online, um profissional Mas ele é tem que estar habilitado? registrado, e só engenheiro agrônomo que faz. Pode O assinar. único lugar no Brasil onde só engenheiro agrônomo e engenheiro florestal podem receitar agrotóxico é no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro fez o Tem uma trabalho de legislação casa. específica. Tem uma legislação estadual Estadual. para isso, que limita. A fiscalização ainda continua com o INEA, não? Não, a fiscalização é da Defesa Vegetal. Da Defesa Vegetal. O INEA vai fiscalizar a questão ambiental, se você teve um mau uso daquilo que teve. Não, porque tinha um tempo da FEMA que a FEMA fiscalizava a venda de agrotóxicos. Eu não sei se o INEA A fiscalizava. FEMA fiscalizava dome sanitário, que é produto para controle em área urbana. As empresas que faziam controle sanitário em área urbana eram registradas na FEMA, hoje registradas no INEA. Que são as dedetizadoras. Bom, agora, só uma coisa, para a gente não esquecer. Você está na Bahia, fez o mestrado, foi para Barreiras, ficou 2 anos. Trabalhando É isso? Barreiras. Trabalhando lá na questão do maracujá. Não, lá não era maracujá, não. Lá era fruticultura. Não, abacaxi maracujá era aqui no Rio. Aqui no Rio. Lá em Barreiras tinha fruticultura de modo geral. De modo geral. E aí, tu volta pro Rio ou não? Então, eu fiquei lá. Aí era uma empresa privada, né? E era contrato com a Codevasf. Acabou o contrato. Eu trabalhava numa empresa privada que prestava serviço para a Codevasf. Então a gente sabia que quando terminasse o contrato ia mandar todo mundo embora. Eu sempre fazendo concurso, na época eu fiz concurso para o Banco do Nordeste. Eu passei em primeiro lugar para Aracaju. E aí quando passei no concurso, ia ter corte de orçamento na empresa, iam ter que mandar um profissional de nível superior embora. Não seria eu que iria embora, mas seria um outro colega. Mas como eu já tinha passado no concurso, eu conversei com o patrão. Aí você foi embora. Falei, manda eu embora. Aí já resolveu tá. o problema dele, não precisou. Aí você já foi para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste demorou um pouquinho, eu cheguei a trabalhar numa outra empresa aqui no Rio, empresa de paisagismo. A agronomia tem um leque imenso para a gente trabalhar, né? Dá para depois a gente fala nisso. Então, já fui para uma empresa de paisagismo, fiquei também pouco tempo. Aí eu passei no concurso para o ITERJ. Mas tu tá lá no Banco do Nordeste, não foi? Tu não assumiu o Banco do Nordeste? Quando o Banco do Nordeste, foi porque entrou cadastro reserva, quando eles resolveram chamar, você já estava no ITERJ? Eu já estava no ITERJ. Aí já estava no Rio de Janeiro, a família daqui.
Terras do Instituto, Instituto de Terras, de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Ah, Janeiro. legal. que basicamente faz o quê? Só para Então, o ITERJ faz regularização contextualizar fundiária. a realização fundiária. Regularização fundiária urbana e rural. Né? Na rural, basicamente, aí foi coisa política do Brizola, que instituiu, na época, vários assentamentos rurais. O Estado adquiria a área, ou a área que já era do Estado, e ele dá concessão de uso. O ITERJ dá concessão de uso para os agricultores utilizarem a terra. Então, a terra continua sendo do Estado, mas aí agricultor, baixa renda, que vai morar. E deve ter até que hoje vai muitos. produzir- Né? Sim, são 26 comunidades que o ITERJ atende. Entre quilombos, comunidades e assentamentos rurais. Porque tem comunidades que a gente atende que não são área do Estado, mas que está dentro do nosso perfil, né, de produtor familiar, baixa renda. Mas assistência técnica você não fazia, só estabelecer. Também? Também fazemos Mas assistência assistência técnica. A gente também Não faz fazia assistência técnica. nos nossos assentamentos. Aí você foi para o ITERJ e ficou no ITERJ. Aí já estou lá desde 2012. Voltou a dar aula não? Também não. Também Não. não. E como é que Só- surge você ser o presidente da associação? Eu Engenharia agrônoma. sempre gostei de trabalho voluntário, sempre foi. Dessa discussão política em, da va- engenharia. em várias coisas, sempre gostei de participar Que era Ana politicamente. das Paula coisas. Guimarães, a presidente. Antes Quando era eu o Leonel, quando eu cheguei na EARJ, ainda Jorge. foi antes, o presidente era o Felipe Brasil. Felipe Brasil. Só que aí foi quando eu fui para Bahia, quando eu retornei, tava o Leonel na presidência. Leonel, depois Ana O Paula. Leonel ficou 200 anos na presidência da Foi. EARJ. Mas continua lá, né? Continua. Mas só Continua pode trabalhando. dois mandatos. 2 mandatos. Né? Não pode, tem vários. limite, não. Ah, não? Não tem limite, não. Na EARJ Ana não tem Paula limite, ficou não. 2 anos, aí você, Ana como é que você Paula vai, ficou 2 aparece lá anos. você Não, começa eu a militar nessa questão Eu já tinha sido da diretoria, né? Eu tinha sido já diretor financeiro, eu tinha sido diretor secretário. Fiquei 2 mandatos no CREA como conselheiro, aí eu saí da diretoria da EARJ, para não dar conflito. para não dar né? conflito na hora de... E aí agora, no final do ano passado, terminou meu mandato de conselheiro, meu 6º ano, né, como conselheiro. Então, a gente não pode tem que voltar, ter regras de você tem 3 que anos. ficar um pouquinho fora. Aí eu resolvi entrar até para dar um descanso para Ana Paula, né? Infelizmente, parece mentira, mas a gente ainda tem muito machismo. Com certeza. E ela sofria muito ataque, cobrança. Eu lembro isso. E ela levava muito aquilo no coração. Me diz uma coisa. Aí eu entrei para a presidência para dar uma Ana Paula aliviada. como é que ela. tá- Você é o presidente, a Ana Paula é vice. Ela é a vice. Como é que está a engenharia agronômica no estado do Rio de Janeiro para esse pessoal que muitos formam na rural, mas não são do Rio de Janeiro. No rural, por ser uma faculdade de excelência na área de agronomia, forma gente de todo o país, do Brasil todo. Mas como até é que está fora. o Rio de Janeiro na agricultura? Posiciona para essa rapaziada que gostaria de ser engenheiro agrônomo e que dá uma... A agricultura no Rio de Janeiro não é forte, né? Eu costumo dizer que a agricultura... Nem pastoril. De modo geral, agropastoril. E agropecuária, né? No Rio de Janeiro, Agropecuária. ela não é forte. O que eu costumo dizer que é por causa do custo de oportunidade. Porque é um estado que você consegue ganhar dinheiro com outras coisas. Então a agricultura começa a não ser vantagem. Mas dá muito dinheiro. Então a gente tem pequenos agricultores lá que plantam um pedacinho e consegue se manter. Não precisa trabalhar muito, não. Porque ele pega a bicicleta dele, bota na caixinha lá e vai ali na esquina. Friburgo, Teresópolis é a região serrana já tem uma produção grande. E flores também, mas quem já foi para Cadeg, né? Sim. Que aquelas flores são basicamente 5 da manhã, 4 da manhã, comprar flores. da região serrana. E a parte de folhosas. A região serrana abastece o Rio de Janeiro com a parte de folhosas. Sai mais caro trazer folhosas de fora. Alface, agrião, né? Então, o Rio de Janeiro é autossuficiente na produção de folhosas por conta da região serrana. E são culturas que dão muito dinheiro, mas também dá muito trabalho. Dá bastante trabalho. Mas, assim, quem faz alguma coisinha com a agricultura no Rio de Janeiro ganha dinheiro. Se mantém, né? Ganha dinheiro. E você acha que o engenheiro agrônomo nessa história
o engenheiro agrônomo no estado do Rio de Janeiro pode ter grandes possibilidades Então, de trabalho. a gente tem um potencial muito grande. Porque lá em Barreiras, por exemplo, qual era o grande gargalo da agricultura? Era a comercialização. A gente fala assim, ó, Não tinha estrada, não tinha isso. Não tinha... você tinha uma cidade ali que era a maior cidade ali num raio de 500 quilômetros, a cidade de 150 mil habitantes. Então, num raio de 500 quilômetros, você não tinha uma cidade daquele tamanho. Então, você ia ter Salvador a 850 quilômetros de Barreiras, Brasília a 650 quilômetros, aproximadamente. Então, que eram os mercados que eles mandavam o produto. Mandava para Brasília, mandava para Salvador, manda para o Rio, para São Paulo. Então, por quê? Porque lá não absorve a produção da região. Então, tinha um produtor de goiaba que ele não conseguia. Só a produção dele não sobrava muito para alimentar a cidade. Então, tem que mandar para fora. Então, o gargalo lá é comercialização. Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o segundo maior mercado da América Latina. Sim. Então, você não tem problema de comercialização. Então, você produz, você vende. E nem estradas, tem estrada para todo quanto é lugar. E, por mais que o pessoal reclame que as estradas rurais estejam ruins, não chega perto do que você tem no interior desse Brasil. Do Brasil. Então, a gente tem um potencial para a agricultura muito grande. Então, agora se fala em agricultura urbana, que é você produzir nesse entorno, né, da região hortas comunitárias. As hortas comunitárias, e que tem os nossos assentamentos do ITERJ são principalmente na região metropolitana. São no entorno da cidade do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que são ilhas verdes que a gente tem e que são benéficos de várias formas. Primeiro que você tem ali pequenos pulmões, né, gerando oxigênio, você mantém, de certa forma, o verde ali, não vira uma área urbana, né, uma paisagem de asfalto, de concreto. Então você tem, além de ter esses oásis verdes, né, que mantém a parte da vegetação, você produz alimento de qualidade próximo da cidade, você mantém o espaço homem fora dessa aglomerado urbano que gera vários problemas. Ela está junto ali, ela se interage ali naquela horta. E você na Europa chama de cinturões verdes, né, em volta das cidades. Eu já digo que aqui são pequenas ilhas, que não é uma coisa muito determinada. É mais bagunçado, mas funciona como cinturões verdes. Eu e Barata, a gente já viajou muito o estado do Rio de Janeiro. Eu tinha uma coisa, viu, Leonardo, que eu achava... É muita terra que tem na cidade do Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de apoio. Será que é ruim a terra? É ruim para a agricultura? Então, é falta de investimento? O que é? A maior parte da terra no Brasil é utilizada como pasto natural. Eles jogam o gado lá e o gado se vira com o que tem. Né? Por exemplo, tem um programa da Embrapa chamado Balde Cheio, e a gente coloca mais de 10 vacas em 1 hectare. E a lotação, né, normalmente aqui do Brasil é de 1 vaca por hectare. 1 vaca por hectare. A vaca transita no campo do Maracanã, sozinho. O campo do Maracanã para a vaca. Ou menos. Ou às vezes a vaca tem mais do que 1 hectare. Só que é um pasto de baixíssima qualidade. Então a vaca tem que ficar andando ali para poder procurar alimento. E toda vez que ela anda, ela Quando também... você tem um pasto de alta qualidade, né, um capim de boa qualidade, né, que tem boa conversão, e que a vaca não precisa andar muito, ela se desgasta menos, e a gente faz piqueteado. Então, você divide, então a vaca entra naquele piquete hoje, amanhã ela vai entrar em outro piquete, depois vai rotacionando. Ou seja, ela nunca come o resto de ontem. Ela só vai voltar para aquele piquete quando o piquete estiver recuperado e tal. Aí já está regenerado. Então você nunca vai comer o resto de ontem. Quando você come a comidinha nova, você acaba comendo mais. Você come mais, você converte melhor aquilo. Então a vaca vai produzir mais leite. E é com pouca tecnologia. Não precisa de alta tecnologia, não. Só que você, em vez de botar 10 hectares, você com 1 hectarezinho só, você produz muito mais. Interessante. Eu queria uma outra questão, só uma questão que se discute muito na área de agronomia, na área de agricultura,
agronegócio e tal, essas culturas que não são da alimentação do brasileiro. Não sei se você está me entendendo, eu que não sou dessa área. Eu só estou soja, falando por exemplo? soja, por exemplo. Eu não queria falar mal da soja. O óleo de soja. Você A gente acha já que tem isso, soja, isso é um já tem problema, soja porque isso para é só para alimentação. exportação? Nós temos uma agricultura voltada mais à exportação do que... Então, mas eu acho que também não pode ser visto como um vilão por causa disso, até porque o agronegócio é que mantém a balança comercial do país. Eu acho que se não fosse o agronegócio, o país estava quebrado. O agronegócio segura a onda do país. Então a gente não pode demonizar o agronegócio. Ah, porque o agronegócio está tirando área de produção de alimento? Não vejo dessa forma. Sim. Né? Porque a gente, como você mesmo falou, tem áreas aí Abandonadas. abandonadas, que são áreas de pastagens mal manejadas, a maioria são áreas de pastagem. O Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, ele falava muito sobre isso. Ah, vai fazer álcool, né? Vai plantar cana para produzir álcool, vai tirar a área para produção de alimento. A gente não precisa tirar a área de produção de alimento e nem precisa desmatar. Nem isso que eu ia te perguntar. Se a gente aplicar tecnologia, correta, a gente vai produzir mais na mesma área, pastagem inclusive. Então, essas áreas de pastagens que a princípio parecem ser abandonadas, mas são áreas de pasto natural, que a vaca fica lá solta, se virando para achar um brotinho para comer, podem ser melhor manejadas, produzirem mais, sobrar mais área para culturas de outros interesses, ou até para preservação. Essa coisa do desmatamento é importante você falar, porque dizem que de alguma maneira ou de outra a agricultura desmata para tacar fogo para poder aumentar, mas segundo o Costa tem áreas agricultáveis gente rodo. mal intencionada tem em qualquer lugar. Então não é o agronegócio, são as pessoas. Né? Então acho que o vilão não é o agronegócio, o vilão é o ser humano. Né? Por que tá com fogo nas áreas? Realmente para desmatar. Ah, foi fogo acidental, foi fogo criminoso, mas é para desmatar. Sim. E aí depois que a área está limpinha, ela tem maior valor. Então o cara vai fazer grilagem naquela área, que às vezes nem é área de ninguém, é área pública, e o cara vai grilar aquela área, vai vender aquela área, vai invadir, vai ocupar, porque aquilo ali ficou interessante, porque está desmatada, financeiramente, tem mais valor. Relativamente, porque uma área de floresta, você pode ter muito mais rendimento do que, às vezes, uma área desmatada. É verdade. Por exemplo, a Aracruz, celulose lá em Espírito Santo, conta, antigamente eu ia lá, são milhares de hectares com plantação de eucalipto para poder fornecer para a Aracruz. A Aracruz decidiu que desmatava para utilizar madeira. Hoje eles fazem o próprio manejo deles lá, que eu acho que é interessante, eu acho que é possível isso, não é? Tudo que você usa, tecnologia, é válido, é interessante e concorre para a preservação do meio ambiente. Porque, né, a teoria de Malthus dizia que a gente ia ter escassez de alimento, né? Porque a população crescia mais rápido do que a produção de alimento. E isso não se concretizou por conta da tecnologia.